Mais uma pergunta que eu não esperava, mas que vários Fórmula Fluentinos fizeram, é a seguinte: como escolher o idioma certo para você? Na minha opinião, a resposta é muito simples. Se você ainda não fala inglês, essa é a primeira língua que você deve aprender. O inglês ainda é o idioma mais importante do mundo, e ele ainda é muito mais importante do que todos os outros. Sim, o espanhol está começando a se tornar mais importante também. Até dentro dos próprios Estados Unidos, tem cada vez mais hispano-falantes, mas o inglês ainda vai ser o número 1 por várias décadas. Também na Ásia, o inglês é mais importante. Os asiáticos não falam espanhol, eles falam inglês. O mesmo se dá com a Europa, com a África, com a Austrália. Inglês ainda é o idioma. Quando um chinês e um malaio se encontram para uma reunião de negócios, eles não falam malaio ou chinês, eles falam inglês. Quando um boliviano e um japonês se encontram para uma reunião de negócios, eles também falam inglês. E assim por diante. Com certeza, o inglês ainda é a língua mais importante do mundo. Mas tem mais um fator importante. O inglês é a língua mais importante na internet. Se você sabe inglês, você tem acesso a um monte de educação, oportunidades, entretenimento e negócios. E todas essas oportunidades ficam fechadas para quem não fala inglês. Se você está procurando um emprego no mercado de trabalho no Brasil, as empresas também ainda valorizam o inglês muito mais do que os outros idiomas, pelo menos a maioria deles. Na minha opinião, depois de ter viajado o mundo inteiro por 12 anos, todo mundo deveria pelo menos saber o suficiente inglês para manter uma conversa. Agora a pergunta é a seguinte: qual versão do inglês você deve aprender? O inglês americano ou o inglês britânico? E na verdade não há muita diferença entre os dois. Apenas alguns detalhes são diferentes, e a pronúncia varia um pouco também. Mas a diferença é menor do que a diferença entre o português europeu e o português brasileiro. Mas hoje em dia, o inglês americano é bem mais comum. A maioria da tecnologia, dos filmes e dos sites na internet utilizam o inglês americano. Por isso, eu recomendaria o inglês americano mesmo. Ele seria a minha primeira opção. A não ser que você quer ir para o Reino Unido para trabalho, estudos ou uma viagem. Enquanto aos outros idiomas, eu recomendaria fazer uma escolha segundo os seus objetivos pessoais. Você quer aprender uma língua para viajar, para estudar ou trabalhar no exterior? Ou você quer encontrar pessoas estrangeiras no seu próprio país? Ou você está atrás de oportunidades de emprego, você quer avançar na sua carreira? Então eu escolheria o idioma que será mais útil para o seu objetivo pessoal. Se o seu próximo objetivo é viver na França por algum tempo, então a escolha é óbvia. Resumindo, a primeira língua que todo mundo deve aprender, na minha opinião, é o inglês. O segundo idioma já vai depender dos seus interesses e das suas prioridades. E aí não tem uma resposta fácil para todo mundo. Aí é de cada um.